Bom dia, turma. Vamos iniciar nossa aula de física. Vamos verificar hoje o nosso assunto sobre, acredito que deve ser aula 5, né? Não sei informar, mas acredito que seja. Se não for, siga a enumeração aí da aula de vocês. Hoje nós vamos trabalhar o tema de óptica geométrica. É o assunto, né, o primeiro conteúdo de física do livro 3, tá bom? O terceiro livro de vocês. Nas aulas passadas nós trabalhamos com estudo da termodinâmica, trabalho de um gás, primeira lei, segunda lei, transformação cíclica. Então nós vimos esse conteúdo. Hoje a gente vai trabalhar a óptica geométrica, um assunto muito interessante, né, que cai bastante em prova de PSC e CIS, Enem, entre outros vestibulares. E é um assunto bem tranquilo. Então, vamos ver aqui alguns conceitos, definições e algumas aplicações. O que a gente vai analisar aqui, gente? A divisão da óptica. Como é que a óptica ela é dividida? Ela pode ser dividida em óptica geométrica, né? O que seria a óptica geométrica? O que ela estuda? Estuda os fenômenos luminosos sem considerar a natureza da luz. Então, né, a parte da óptica que estuda os fenômenos luminosos sem considerar a natureza da luz é conhecido como óptica geométrica. E nós temos a outra óptica, que é a óptica física. E essa óptica física, ela estuda os fenômenos luminosos, cuja explicação depende da teoria relativa à natureza da luz. Então, uma não considera a natureza da luz e a outra, ela depende dessas teorias, né? Então, a óptica geométrica, ela estuda esses fenômenos sem considerar essa natureza. Já a óptica física, ela estuda os fenômenos, né, mas depende da explicação, né, dessa teoria, certo? E o que nós vamos trabalhar aqui será a óptica geométrica. Tudo bem? Então vamos lá. A gente vai analisar aqui corpo luminoso e iluminado. O que é? Qual é a diferença entre corpos luminosos e iluminados? Vocês sabem que luz é nada mais do que um agente físico que ele vai ser responsável pelas sensações visuais, né? Então, se você está vendo alguma coisa ali, né, graças à luz, né? Se eu estiver num local escuro, eu não vou conseguir enxergar nada. Então, se eu estiver num local claro, um ambiente com uma luz ligada, a luz do dia, eu vou conseguir ver, né, todas as situações, né, presente naquele momento. Então, é um agente físico responsável pelas sensações visuais, ok? Então, eu só consigo ver se tiver luz. Se não tiver, não tenho como ver, tá bom? Então, fonte de luz primária ou corpo luminoso, mesma coisa, né? Então, corpo luminoso é a mesma que fonte de luz primária. O que é isso? É aquele que emite luz própria. Então, todo corpo, né, toda fonte que emite luz própria é conhecido como luz primária, fonte de luz primária ou corpo luminoso. Como assim, professor? Exemplo, o Sol emite luz própria. Tá aí ele. A chama de uma vela também emite luz própria. E um metal superaquecido também emite luz própria. Então, todo objeto que emite luz própria é conhecido como corpo luminoso ou fonte de luz primária. Tranquilo? Segundo, fonte de luz secundária ou corpo iluminado. É o contrário, é aquele que reflete luz recebida de outros corpos. Gente, para ser luz secundária, corpo iluminado, né? Corpo iluminado, ele depende de uma outra luz. Por exemplo, assim, se você estiver num quarto escuro, nesse quarto está cheio de objetos. Se você ligar a lâmpada, você consegue ver todos aqueles objetos. Todos aqueles objetos que estão dentro do quarto, a partir do momento que você liga a lâmpada, eles são considerados fonte de luz secundária. Guarda-roupa, cama, escrivania, sapato, todos os objetos que estão ali dentro do quarto, a partir do momento que você ligou a lâmpada, ele é considerado como corpo iluminado, ou seja, é aquele que reflete luz recebida de outros corpos. Outro exemplo que a gente pode colocar aqui é a luz. A luz, pois, reflete, no caso a lua, né? A lua reflete a luz que recebe do sol. Então, a lua é considerado um corpo iluminado. Sério, professor? Não sabia. Agora está sabendo. Tá aí, gente, a lua
Próximo tópico, a gente vai analisar o que agora aqui? Transparências, translucidez e opacidade. Tá? Então, nós vimos lá a fonte primária e a fonte secundária. O que seria meio transparente, meio translúcido e meio opaco? Então, vamos lá. Meio transparente é aquele que permite a propagação da luz. Né? A luz, ela vai propagar, esse meio transparente permite a entrada da luz, permite a propagação da luz. Como assim, professor? O ar. O ar ele é considerado um meio transparente, que eu consigo ver todos os materiais, né? Tudo ali. Se um avião passa por cima ali da nuvem, eu consigo ver. Se as pessoas estão na rua, no meio ali, eu consigo ver. Então, é um meio transparente. O ar é um meio transparente porque eu consigo ver tudo. E a luz, ela vai propagar, né? Vai permitir essa propagação da luz. Então, nós temos aqui o ar e o vidro, né? Então, eles são considerados como meio transparente. Permite a propagação da luz, certo? A água também é conhecida como meio transparente. Não se esqueçam disso, tá bom? Próximo exemplo. Vamos dar continuidade. Meio translúcido, né? O que seria o meio translúcido? O meio translúcido, pessoal, é aquele que não permite a propagação da luz, né? No meio translúcido, ele não permite a propagação da luz, mas você consegue, de alguma forma, analisar algumas coisas. Como assim, professor? Por exemplo, o vidro fosco, né? Não permite a propagação da luz. Fica como se fosse embaçado, né? Ah, professor, não entendi. O papel de seda também são materiais considerados como meio translúcido. Eles não permitem a propagação da luz, né, entre esses materiais, tá? Fica como se fosse embaçado. Você não consegue analisar quem está do outro lado, ou se consegue ver, fica embaçado, né? Algo do tipo, tá? Então, considerado meio translúcido. O próximo será o meio opaco. Esse meio opaco, né, não vai passar a passagem da luz. Tu não consegue ver nada, né? Ou seja, é aquele que impede a propagação da luz. Professor, o outro, eu não vou conseguir ver. Tu consegue, mas não vai ver totalmente 100%. Aqui não. Aqui realmente vai impedir a propagação da luz, certo? Por exemplo, nós temos aqui a madeira. A madeira não tem como passar a luz, né? Não tem como passar a propagação da luz no meio da madeira, né? Então, é um exemplo de meio opaco, né? Um outro exemplo, concreto. Concreto também não tem como você passar essa propagação da luz entre ele. Então, por isso que eles são considerados meio opaco. É aquele que impede essa propagação, essa passagem. Tudo bem? Translúcido, né? Opaco, né? Eles são bem parecidos, mas dá para diferenciar. Velocidade da luz, né? A velocidade da luz, pessoal, ela é bem sempre o pessoal comenta em alguns problemas da física, calcular a velocidade da luz no vácuo, no ar. Será que tem um valor específico? Tem sim. Essa velocidade da luz, ela sempre vem do menor para o maior, né? Em ordem decrescente ou ordem crescente, né? A velocidade da luz, dependendo do meio que está, ela pode se comportar com várias cores, né? Então, dependendo do meio, né, do vácuo, pode obter várias cores, né? Então, nós podemos ter uma luz vermelha, uma luz alaranjada, uma luz amarela, uma luz verde, uma luz azul, uma luz anil e uma luz violeta. Mas quando é que eu vou ter essas cores? Dependendo do meio que vai estar, né? Então a velocidade da luz ela vai ter esse comportamento, essas características. Dependendo do meio, eu vou ter essas cores aí, tá bom? Essa velocidade da luz, né, ou velocidade do vácuo, ela é igual à velocidade do ar. Tá? Então, a mesma velocidade do vácuo é idêntica à velocidade do ar. Como assim? Essa velocidade ela é igual a 300.000 km por segundo. Ou 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, o valor que a gente vai utilizar aqui, ó, é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo.
É o que é mais utilizado nos problemas matemáticos. Então, a velocidade do A, velocidade da luz no A, vai ser 3 vezes 10 à oitava, e a sua anotação vai ser representada pela letra C. Tudo bem? Não se esqueçam disso aqui. Então, vimos o comportamento da luz em alguns meios, né? Dependendo do meio, vai ter essas cores, essas características. Princípios da óptica geométrica. Nós temos aqui alguns princípios. Vamos ver o primeiro. Princípio da propagação retilínea da luz. O que isso quer dizer? No meio homogêneo e transparente, a luz propaga-se em linha reta. Como assim? Quando você consegue, olha, por exemplo, a chama de uma vela, né? Eu consigo ver a chama de uma vela no meio, né, homogêneo e transparente em linha reta. Está na minha frente. Eu consigo ver a chama de uma vela. Certo? Então, por isso que o princípio da propagação retilínea da luz, ela vai se propagar, né, vai ser num meio homogêneo e transparente, e essa luz ela vai se propagar em linha reta. Tu vai conseguir ver ele reta, né, na sua direção, tá bom? Então, todo objeto, né, que você vai analisar, que você vai ver, ele dá a ideia do princípio da propagação retilínea da luz, certo? Eu posso ligar uma lanterna, essa lanterna ela vai em alguma direção, né? Em alguma direção que você vai no caso, querer ver, querer apresentar. Então, princípio da propagação retilínea da luz. Princípio da independência dos raios de luz. Nós temos aqui o quê? Que o raio de luz, ao cruzar com outro, não interfere na sua propagação. Então, gente, mesmo que você tenha vários raios de luz, eles se cruzam, mas não vai interferir na sua propagação, vai para a mesma direção, né? Uma luz reflete um local, vem outra luz reflete no mesmo local, né? A sua propagação é a mesma, não vai interferir em nenhum momento na sua propagação ao cruzar um com o outro. Então, por exemplo, aqui eu tenho umas luzes de jogos, né, em festa ou algo do tipo. O meio é o mesmo. Elas vão se cruzar, gente, e vai para a mesma direção. Direções em uma certa propagação, né, mas não vai interferir em nada aí. Por isso que o princípio da independência dos raios de luz tem essa característica. O outro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios de luz, né? O que seria esse princípio da reversibilidade? O caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação, né? Um exemplo prático é uma pessoa que está olhando você pelo retrovisor do carro. E a partir do momento que eu olho a pessoa atrás de mim, essa pessoa está olhando eu também. Então, esse caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. Então, por isso que esses retrovisores têm essas características. O motorista vê eu pelo retrovisor e eu vejo ele, né? As pessoas veem pelo retrovisor de fora, as pessoas que estão lá fora, que estão atrás de você, e assim por diante, e conseguem ver você também. Então esse princípio é conhecido como princípio da reversibilidade. Tranquilo? Dando continuidade. Câmara escura. Gente, câmara escura é um tema que é abordado bastante na óptica geométrica, né, em física. O que é isso? Câmara escura foi a primeira grande descoberta da fotografia, tá bom? Se você está falando de máquina fotográfica, professor, exatamente. É uma caixa composta por paredes opacas que possui um orifício em um dos lados. E na parede paralela a este orifício, uma superfície fotossensível é colocada, né? Então, conhecida como fotografia, a descoberta da fotografia, câmara escura, máquina fotográfica, né? Então, ela é composta de paredes opacas, né? Ela vai possuir orifício um dos lados e na parede paralela a este orifício. O que a gente pode analisar mais? O funcionamento da câmara escura é de natureza física, como eu falei anteriormente. Então, vamos verificar aqui o modelo da câmara escura. Tá aí, ó. Uma pessoa, né? O objeto aqui, ó, na câmera escura, tu tem um objeto, tu tem um furo, que é uma distância do objeto até o furo, tem o furo, a distância até a imagem, né? A imagem ela vai ser invertida, né? Na câmera escura você
vai ter esse comportamento. Tem a pessoa e essa pessoa vai ser invertido nessa câmera. E nós temos uma expressão matemática que é utilizada, gente, para calcular alguns elementos, né? Então, O sobre I é igual a P sobre P'. Quem é o O? É o tamanho do objeto. Quem é o I? É o tamanho da imagem até o furo. Ó. Quem é o P? É a distância entre o objeto e o furo. E quem é o P'? É a distância do furo até a imagem, tá? Distância do furo até a imagem, distância, o tamanho da imagem, né? No caso, nós temos aqui O, que é o tamanho do objeto, só relembrando, o I, o tamanho da imagem. E o P, distância entre o objeto e o furo, e o P', a distância do furo à imagem, tá bom? Então, não se esqueça dessa fórmula que vai ajudar bastante isso lá na frente. Então, tamanho do objeto, tamanho da imagem, distância da imagem até o furo, distância do objeto até o furo. A gente pode usar essa proporção para calcular um desses elementos. Tudo bem? Gente, essa parte teórica é importante que vocês tenham em mente e não podem esquecer. Próxima questão. Vamos ver aqui a nossa primeira aplicação. Um edifício iluminado pelos raios solares projeta uma sombra de comprimento 72 metros, simultaneamente uma vara vertical de 2,50 metros de altura, colocada ao lado do edifício, projeta uma sombra de comprimento 3 metros. Calcule a altura desse edifício. Então, gente, aí é física, né? A partir do momento que eu faço esse cálculo, deixa de ser física e torna agora matemática, né? Então, vamos lá, auxílio da matemática. Tem um certo prédio que tem uma altura e projetou uma sombra. Uma árvore, né? Vamos supor que seja essa árvore, que é uma vara, né? Desenhei aqui, que tem uma altura e projetou uma sombra. Então, nesse tipo de problema, geralmente vem desenhado. Se não tiver desenho, tu tem que montar. Então, a altura projetou uma sombra nesse prédio. A altura da árvore projetou também uma sombra. E eu vou calcular aqui, gente, esse valor H, que representa a altura. Então, nesse caso aqui, eu vou usar as proporções. Altura dividido pela altura, base dividido pela base. Na sequência, essa altura do prédio dividido pela altura da árvore. A base do prédio dividido pela base da árvore. Então, fica bem fácil. Então, ficou aqui, ó, H sobre 2,5 é igual a 72 sobre 3. Eu, particularmente, eu dividi 72 por 3, que deu 24. Mas você pode multiplicar meio pelos extremos. Multiplicando 2,5 vezes 24, 60 metros. Então, nós podemos concluir que a altura do prédio é igual a 60 metros. Muito fácil. Próximo exemplo. Um objeto luminoso AB de 5 cm de altura está a 20 cm de distância de uma câmera escura de profundidade de 10 cm. Calcule a altura da imagem formada. Poderia fazer um desenho com essas informações. Nós temos aqui um objeto que mede 5 cm de altura, que está a 20 cm da distância de uma câmera escura, de profundidade 10 cm, e ele quer calcular a altura da imagem, que é o I. Então, gente, aqui eu vou usar, né, a propriedade de proporção também. Nem precisa você memorizar aquela formulazinha, tá? Então, eu posso fazer o seguinte: 5 está para 20 e está para 10. Né? Então, vou pegar esse 5, dividir pela sua distância, e esse I dividir pela sua distância. Essa é a regra principal. Mas se eu pegar a altura sobre a altura e a base aqui sobre a base, vai estar certo? Vai, não tem problema. Multiplicando o meio pelos extremos, 20 vezes I, 20I, 10 vezes 5, 50. 50 dividido por 20, 2,5 centímetros. Tranquilo? Gente, essa foi a nossa aula sobre óptica geométrica. Vimos bastante teoria, né? No começo, algumas definições, algumas teorias, mas é importante que vocês tenham essas teorias em mente, que vai ajudar os senhores nas próximas aulas. Tudo bem? Vimos aqui 2 problemas que envolvem cálculos, mas são cálculos bem fáceis e bem tranquilos de ser entendido, tá bom? Então, agradeço aí a compreensão de todos, espero que todos tenham entendido o conteúdo da aula de hoje. Estudem, pratiquem, que só assim eu aprendo, né? Só assim eu vou aprender as coisas. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.